Uma boa noite a todos. O tema da nossa palestra de hoje é se nós podemos julgar os nossos irmãos. E eu desejo que durante essas nossas reflexões, Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos e que nos direcione ao que tiver aí de melhor nesse tema, para que juntos possamos refletir um pouco a respeito dessas lições aí valiosas para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, buscando sempre nas palavras de Jesus aí alguns ensinamentos úteis para as nossas vidas, nós vamos trazer aqui de início um caso bem singular que foi retirado aí da redação do Momento Espírita, para que a gente consiga dar introdução ao nosso tema. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia, continuou: "Sabe o que é? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário se sentar quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que já é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "É engraçado." "O que?" indagou o esposo curioso. "É engraçado tudo isso que você disse." "Por quê?" "Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro da sua própria casa." "Como assim?" perguntou com o coração em sobressalto pela surpreendente revelação. "Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se a cadeira, vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida o olhar sonolento para a televisão e o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e, ao final, recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame que ela está fora de sua posição original." "Eu faço isso?" indagou o marido assustado. "Há 8 anos, respondeu a esposa. Esse era o tempo, então, que eles viviam juntos. Então Jesus, em sua sabedoria, nos questiona: por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim, muitos de nós procedemos. Nós reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente, sem nos darmos conta." Jesus, então, após o questionamento, nos recomenda que tiremos primeiro a trave do nosso olho e então nós poderemos ver o cisco do olho do nosso irmão, para aí podermos ajudá-lo. Então, antes de nós abrirmos a boca ou levantarmos a voz para criticar quem quer que seja,
nós precisamos aí voltar o olhar para a nossa própria situação. Observemos-nos, então, de uma forma constante, para que a gente não caia no mesmo equívoco do esposo, que deixava a cadeira, né, fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Mas como é que nós podemos proceder nesses ensinamentos de Jesus, que são sempre muito oportunos e, se nós pensarmos, sempre atuais? Então, nós precisamos, de primeira mão, entender esses ensinamentos para que nós possamos aí segui-los. Vamos refletir, então, na seguinte chamada de Jesus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Para que a gente possa entender de uma forma mais profunda essa fala de Jesus, vamos compreender aí o que seria o argueiro, né? O argueiro é uma palhinha, é um grânulo pequeno, é um cisco, é uma partícula que está separada de qualquer corpo. Então, seria uma coisa sem importância, uma ninharia, um cisco muito pequeno. E o que é a trave? A trave, então, é um grande tronco, ou um madeiro retilíneo, grosso e comprido, usado para sustentar partes elevadas de uma construção, de uma viga. É uma viga, uma peça de madeira, é um pedaço de madeira ou de outro material que serve de apoio ou reforça uma estrutura. Então, se nós formos comparar, entre o argueiro e a trave, existe uma diferença muito grande. Então, um dos nossos maiores males está justamente em nós percebermos o mal do outro antes de nós vermos o mal que está em cada um de nós. Para que nós pudéssemos julgar, nós precisaríamos fazer uma caminhada interior ou nos olharmos em um espelho, de certo modo, nos transportando para fora de nós mesmos, nos considerando como se nós fôssemos uma outra pessoa. Então, imaginemos nós com nossas atitudes fora de nós mesmos e diante de nós poderíamos analisar-nos e poderíamos pensar: se eu visse alguém fazer isso, o que eu estou fazendo agora? O que eu diria? Muitas vezes o orgulho ele é capaz de nos induzir para que a gente possa fazer uma dissimulação de nós mesmos, dos nossos defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Então, digamos assim, que a gente acharia uma muleta ou acharia uma desculpa para justificar aquela falha que eu encontrei em mim quando me olhei realmente no espelho. Então, eu me comportei desta forma porque também o outro me provocou, né? Eu não consegui fazer isso porque as dificuldades foram tamanhas, mas o outro sim, o outro tinha tempo, tinha tudo o que ele precisava. Então, é muito mais fácil a gente ver no outro do que em nós mesmos.
Porque, na verdade, o orgulho, ele é uma espécie de catarata, que ele inibe a nossa visão sobre nós mesmos, o que é pior. E o orgulho inibe a nossa visão, muitas vezes, somente sobre nós mesmos. Então, a gente podia dizer que o orgulho ele é também a negação de muitas virtudes. Então, as coisas boas que eu vejo no outro, também eu nego por orgulho, né? E esse orgulho se encontra na base nossa, né? E move quase todas as nossas ações. Então, nós podemos afirmar que é o orgulho incontestável o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, sejam eles morais ou físicos. Então, essa seria a razão porque Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho, considerando este como um principal obstáculo para o progresso do homem. E aí a gente poderia lembrar o ensinamento do Cristo, onde ele nos fala: não julgueis para não serdes julgados, ou atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-vos-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Muitas vezes nós pensamos que não é justo aquele julgamento, que ele não cabe a nós. Mas nós nos damos aí o direito de atribuir o mesmo julgamento ao outro. Então, vou me permitir aqui a leitura de um trechinho de João. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? Diziam isso para o tentarem e terem de o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, realmente, esta fala de Jesus, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, reforça para nós que jamais poderíamos estar julgando. Porque ai de nós, não tem algum defeito, não cometeu algum delito mesmo que simples, não cometeu um erro.
Então, essa sentença que Jesus nos traz faz da nossa indulgência um dever para nós e para os outros. Porque ninguém de nós não necessita da indulgência do outro. Da indulgência para conosco mesmo e da indulgência com o outro. Então, ela nos ensina que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condenar o outro àquilo que em nós estamos absolvendo. Então, se sou eu que faço, tudo bem. Opa, se é o outro que faz, tem outro peso. Então, antes de atribuirmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos poderia ser feita. E o que Jesus nos ensina, então, com isso? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as falhas cometidas pelos outros, devemos primeiro examinarmos a nossa própria conduta, fazendo aí uma severa e necessária crítica do nosso modo de proceder. Precisamos analisar, quando nós apontamos defeito nos outros, que o outro necessariamente não tem o defeito que nós dizemos que ele tem. Muitas vezes nós atribuímos um determinado defeito a alguém. E é o que é pior, segundo a nossa opinião. Então, é a forma que nós vemos as coisas. Daí, a necessidade de nós termos muito cuidado. Então, eu acho que é incorreto e eu critico o outro por estar fazendo. A censura lançada, então, à conduta de outra pessoa, ela pode ter dois objetivos. Ou é para reprimir o mal, ou é para desacreditar a pessoa cujos atos estão sendo criticados. Então, no caso de desacreditar a pessoa, só tem maledicência e maldade. Então, se eu quero pôr em descrédito o outro, eu estou sendo maldosa. No caso de reprimir o mal, pode ser louvável e constitui, em certas ocasiões, um dever, porque nós precisamos pensar que se nós reprimirmos o mal, um bem daí deve resultar. E por que, se nós pensarmos assim, na nossa sociedade, nós não buscamos mais reprimir o mal do que desacreditar a pessoa? E podemos nos perguntar, não cumpre ao homem, será, auxiliar o progresso do seu semelhante? Será que nós estamos aqui só para buscarmos a nossa evolução? Mas será que nós evoluímos sem auxiliarmos o outro? Então, importa lembrar que não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados. Então, vamos lembrar. Eu posso julgar se eu quiser reprimir o mal, mas eu não posso julgar se eu quiser pôr em descrédito a pessoa do outro. Eu posso julgar se eu já não estiver mais cometendo aquela falha. O que dizer no sentido de que Jesus é a autoridade máxima para censurar? Então, é ele quem estaria aí na razão direta da autoridade moral.
que censura. Então, alguém se tornaria culpado daquilo que condena no outro? Seria, digamos assim, abdicar dessa autoridade e privar-se aí do direito da repressão. Então, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, é a que se apoia no exemplo, que dá no bem. Então, para que eu possa reprovar uma atitude de alguém, eu preciso servir como um exemplo na prática do bem. Essa deve ser a nossa frase-chave. Então, se eu atribuir uma crítica, eu preciso não atribuí-la, mas servir de exemplo na prática do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. E é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Será que nós temos esse direito? Então, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa conclusão que nós devemos tirar, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada. Por isso mesmo, nós devemos fazê-lo com moderação, para um fim útil, como a mais das vezes, e não como a mais das vezes nós fazemos, pelo prazer de denegrir. Então, eu posso repreender para contribuir com o crescimento do outro, mas não com o objetivo de denegrir. Então, no caso de eu querer denegrir, a repreensão é maldade, como a gente já falou antes, né? E no caso de eu repreender para auxiliá-lo no processo evolutivo, é um dever, então, que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. A censura que alguém faça ao outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-lo a si próprio, procurando saber se também não deveria ter merecido aquela censura. Será que essa censura não serviria para as minhas atitudes? Então, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Nós precisamos lembrar que a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Seria inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão iria aí prejudicar o progresso. O erro está em quando nós fazemos que a observação redunde em detrimento do próximo, colocando-o em descrédito, sem nenhuma necessidade. Então, na opinião geral, igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar dos outros em falta. Crítica que gera prazer por vingança, assim falando. Então, haverá casos em que convenha que realmente se desvende o mal do outro? Essa é uma questão, eu diria assim, muito delicada, quando é para resolvê-la. Então, é necessário apelar aí para caridade e bem compreendida. Então, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá
em divulgá-la. Se elas só fazem mal a mim, a crítica da minha falha não precisa vir a público. Se, porém, pode acarretar um prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir aí um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar aí a soma das vantagens e dos inconvenientes. Por que então vês o argueiro no olho do seu irmão? A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez de que, de modo geral, descobrimos no outro somente aquilo que somos. Precisamos então nos lembrar que Jesus nos ensinou aí o grande método de viver bem com o outro, o que geralmente achamos ser impossível exercitar, porque o catalogamos como ensino de santificação. Por outro lado, nós sabemos não ser real esse sentimento. Trata-se apenas, então, de uma forma de viver melhor, de viver bem, de crescer, de aprender com o outro, de trocarmos experiências. Mas nós só podemos crescer nesse sentido se nos sentirmos livres dessas mesquinharias que nos fazem muitas vezes tão pequenos, quanto podermos ser grandes em nossos sentimentos, nas emoções de amor e, consequentemente, nos sentimentos felizes. Então, nós podemos olhar para o outro e tentar sentir ele na sua melhor forma. Porque todos nós temos o nosso lado bom. Podemos, então, esquecer o lado negativo do outro, que não cabe a nenhum de nós analisar, porque nós não temos competência para tal, né? Mas isso é muito difícil. Como que nós vamos esquecer o mal do outro? Se muitas vezes nós focamos só nisso e olhar para o bem que ele tem. Ou como que nós vamos fazer sobressair o bem que ele tem e deixar o mal escondidinho? Então, quando Jesus nos disse, atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, o mestre estava indiscutivelmente dizendo que nós somos incompetentes para julgar o outro. Então, ao olharmos o lado bom, nós poderemos nos descobrir e nos relacionar com nossos semelhantes pelo lado positivo. Vamos então experimentar isso, né? Tentar descobrir no outro, estimular nossa visão para ver esse lado bom, incentivar o outro, cativar ele nesse lado bom. Então, dessa forma, nós podemos arrancar lá de dentro do outro os sentimentos nobres. E nós poderemos ver que a relação com esse outro vai se tornar mais fácil, mais compensadora. Enfim, vai nos trazer alguns valores que nós sequer imaginávamos. Então, vamos ficar com essas palavrinhas aí do nosso mestre a respeito do julgamento e começar a fazer um pequeno exercício por dia, né? Procurar primeiro não falar. Eu tô vendo o mal que o outro fez. Primeiro lembrar que esse mesmo mal pode estar em mim mesmo.
Segundo, vamos pensar assim, vou guardar só para mim, não vou divulgar. E depois começarmos a praticar, deixa eu trocar esse lado ruim dele por um lado bom. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar aí uma semana abençoada. Muito obrigada.